Olá, seja muito bem-vindo. Boa noite. Este é o culto distrital online das Igrejas Adventistas do Sétimo Dia de Framingham, Mississauga, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island, Nova Inglaterra, Estados Unidos. Que bom que estamos juntos em mais uma noite de estudo da palavra, oração intercessora e, acima de tudo, a certeza do amor de Deus por cada um de nós. Que você possa sentir bem de perto o amor de Deus em sua vida e na vida das pessoas pelas quais estamos sempre em intercessão, pedindo a Deus que possa ajudá-las, possa estar ao lado de cada uma delas, assim como conosco também. Muito bem, esta é uma série especial que temos realizado nas últimas 12 semanas. Você e eu temos sido convidados a ler e estudar o livro O Grande Conflito, confiando na doutrina bíblica do dom de profecia, entendendo ser este livro baseado exatamente na palavra de Deus e que nos ajuda, num comentário inspirado, a entender os fatos que aconteceram no passado, estão acontecendo no presente e vão acontecer no futuro. Uma saga milenar e um final surpreendente. É isto que nos reserva a série O Grande Conflito. São 42 capítulos, portanto, vamos estudar o livro um capítulo por semana, 42 semanas. Hoje, o contexto do nosso estudo é o capítulo de número 13, ok? Capítulo de número 13. Você tem as opções condensada, ok? Que é este livro chamado também de missionário, e você tem a versão completa e também está disponível aí no comentário do Facebook, né, onde você tem a descrição do vídeo e aqui no chat do Zoom, o link para que você possa baixar a versão em PDF e também a versão em audiolivro. Isso mesmo. Você pode ouvir a narração, a leitura dos capítulos deste livro e assim, enquanto está no trânsito, está em alguma atividade da sua casa doméstica, você pode, ou em algum outro ambiente, fazendo exercícios, enfim, você pode ouvir a leitura do livro O Grande Conflito, e os links estão disponíveis tanto no Facebook quanto aqui no Zoom. Muito bem, vamos ter uma rápida palavra de oração. Na sequência, eu quero convidar cada um de vocês a juntos louvarmos o nome de Deus nesta noite e depois teremos também um momento para pedidos, agradecimentos, um momento especial de oração e o estudo da palavra. Oremos. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela certeza de que temos um Deus real presente na nossa vida real. Vamos abrir a tua palavra e humildemente pedimos que o Senhor, com perdão dos nossos pecados, possa aceitar a nossa adoração. Permita que sejamos alimentados pela Bíblia e possamos avançar nos planos que o Senhor tem para cada um de nós, a nossa salvação. Por favor, Deus, aceita o estudo da palavra, o louvor, as orações e permita que tenhamos sempre este desejo, esta fome, esta sede da tua palavra, a fim de estarmos preparados a todo momento para dar a razão da nossa fé e também para o nosso encontro pessoal contigo. Ilumina-nos, dá-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Enquanto você louva ao Senhor, lembre-se também de compartilhar o link da nossa transmissão, ok? Você então, por favor, pode aí copiar o link da nossa transmissão nesta noite especial de quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2024, e convidar pessoas queridas para que estejam conosco também aqui na nossa adoração, em nosso culto distrital online. Eu estou fazendo isso, copiando aqui o link da página da Igreja de Framingham e já disponibilizando no meu perfil pessoal, e você pode fazer isso pelo WhatsApp e pelo Zoom também. Vamos então, neste instante, louvar a Deus
um belo hino do pastor Jader dos Santos, não é? Jader Santos, do Arautos do Rei, Ministério Arautos do Rei, e que está agora disponível no novo Inário Adventista, o hino Um Vencedor. Vamos louvar a Deus e daqui a pouco estaremos juntos para a oração intercessora. Deus nos tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção. Eu não vou temer nem desistir. Deus vai me levantar se eu cair. Vai me conceder
força na fraqueza, por sua graça vou vencer, vou triunfar. Por sua graça, eu e você podemos vencer, podemos triunfar. Esta é a certeza que o Senhor nos concede, a certeza de um Deus que concede a vitória aos seus filhos e filhas, a certeza de um Deus que sempre está presente em nossa vida, independente das circunstâncias favoráveis, desfavoráveis. Eu e você podemos contar com este Deus. Muito bem. Nosso retorno, então, primeiro culto online distrital no ano de 2024, dando nosso boa noite para Esther Nascimento, para Divina Cardoso Lima, para Gorete, também para Rosângela Santos. Temos aqui a Anne Teles, a Eurides Magalhães, a Silvana Sintra, a Natália. Pelo Zoom temos Maésia, Carolina Semedo, Celina D'Angelo, Dayana e Abigail, o iPhone, Karina, a aniversariante de hoje, Liz. Parabéns, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Feliz aniversário. Temos também Obrigada, Maria, pastor. Maria, que Deus te abençoe, viu? Sucesso Amém. aí e celebre a vida. Maria Oliveira também está conosco, Said e Emilce, também Patrícia Soares, que bom que você está aqui. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe o nosso momento, então, de reflexão da palavra. E temos ainda alguns minutos nos quais aqueles que desejarem poderão compartilhar, se quiserem abrir o microfone, algum pedido especial nesta noite ou algum agradecimento. Estejam à vontade. Gabi está conosco também. Seja bem-vinda, Gabi. Deus te abençoe, viu? E contando aí os minutos para a chegada do querido Henry, estamos aí ansiosos para que você possa nos dar esta notícia até sexta-feira, se Deus quiser. Alguém gostaria de compartilhar algum pedido, algum agradecimento? Enquanto isso, nós recebemos a informação no grupo do coral, através da irmã Anarles, que o nosso irmão Marcelo, que sofreu um acidente de trabalho na última sexta-feira, ele vai precisar passar por cirurgias, a primeira delas no braço, onde teve ali duas fraturas, e na sequência da cirurgia do braço, também na sua face, onde teve 4 traumas em virtude da queda. Então, pelo que a irmã colocou aqui no grupo, a cirurgia será feita amanhã ao meio-dia. Então, por favor, vamos orar pelo nosso irmão Marcelo Costa, que fará esta cirurgia, que é fruto de um acidente de trabalho sofrido em Nova York na última sexta-feira. Alguém gostaria de abrir o microfone nesta noite para poder agradecer, pedir? Dayana, seja bem-vinda. Pastor, boa noite. Ai, pastor, estou muito feliz que de manhã nós oramos pela Uhum, Fabiana, sim. aliás, pelo esposo, né? E Lázaro. Uhum, Lázaro. E ele não foi trabalhar porque estava meio assim, estava passando mal, uhum. mas aí recebeu a ligação do ex-patrão chamando ele para receber o cheque, pastor. Todo o dinheiro Uau, atrasado. Nós graças a oramos Deus. cedo, assim, por volta do meio-dia, veio a Uhum. notícia do pagamento. Então, assim, eu fiquei Amém. muito feliz, A porque resposta foi imediata. rápido, imediata. Graças a E Deus. também queria agradecer pelo livramento que Deus nos deu, Uhum. que o nosso RIRI da nossa casa superaqueceu, e Oh, tudo indica que começou a pegar fogo. misericórdia. Todos os cômodos que tem a parte do Riri, você vê nitidamente assim as marcas da fumaça que subiu Hum, e a cor dos canos ficou totalmente diferente. uau. Houve algum fogo e durante a noite e apagou automaticamente. Uhum. E no momento eu fiquei muito triste, porque nós terminamos de pintar a casa tem poucos Pois é, dias. pois é. E
A fumaça foi tanto que entrou pelos armários, sujou as Uau! vasilhas, tudo. Então, assim, mas louvado seja Deus. Eu vou ter um trabalhozinho esse final de semana, Uhum. mas eu estou viva. Nós Graças a acordamos Deus. em segurança, graças a Deus. Amém. Nós E temos o nosso irmão José Medina, da igreja de Seekonk, que é um especialista aí nessa área, viu? Também temos o irmão ah, José Santos, temos pelo menos dois depois pode me dar o profissionais, contato, então, com que o Gabriel está certeza. meio perdidinho aqui, e Não, o não, contato que chame ele um tem profissional. Nós é, temos aí o irmão Medina, que é uma pessoa voluntaria, que se voluntaria, ele é um engenheiro, mas temos o irmão uhum, José Santos, que trabalha com isso também. É o diretor de patrimônio da igreja de Seekonk, tá bom? Depois eu tá passo o bom, contato. pastor. Mas eu vi a mão de Deus, inclusive agora a gente fazendo a janta aqui, o Abigail e o irmão Valdir, eu chamei ele para ficar aqui uns dias aqui em casa, devido Uhum, à neve e está muito frio para o senhor sim, Valdir para estar dormindo no carro. pois é. Aí ele está aqui e nós vimos que foi a mão de Deus mesmo, olhando assim Amém. pelo que aconteceu. Aí ele falou assim, ele brincou e falou assim: Eu já sou moreninho, torradinho, né? Vocês que não. Aí não dá certo. Não, Esse tipo de calor ninguém merece. ninguém merece. Então, os anjos do Senhor acampou aqui ao nosso Deus redor. seja louvado. Amém. Então tá, pastor, tô feliz, hein? Obrigado. Graças a Deus. Para vocês que não moram aqui nos Estados Unidos, né, nós somos obrigados aqui na região da Costa Leste de ter esse aparelho, heating, ou seja, o aquecimento dentro das casas e geralmente ele é feito ou a gás ou a óleo. Eu não sei como é aí na sua casa, Dayana, se é gás ou óleo. E sempre você precisa estar atento, não é? A essas questões. E as casas aqui são de madeira, boa parte delas, não é? Absolutamente a maioria. Então, os incêndios são muito comuns aqui. Então, nós temos que agradecer a Deus esse livramento acontecido na residência da nossa irmã Dayana. Alguém mais gostaria de abrir aí o seu. É gás, ok. Alguém mais gostaria de abrir o seu microfone para alguma gratidão, algum pedido especial? Irmã Maria, bem-vinda. Sim, boa noite, Boa pastora. noite. Queria agradecer a Deus primeiramente porque Tristan cumpriu 20 anos hoje e Ah, que queria agradecer a maravilha. Deus por isso. Que Deus Amém. continue a protegê-lo, pastor. Obrigada. Amém. Com Pastor, certeza. tá bom. Eu queria também pedir uma oração pelo um filho de um amigo de nós. Ela tem Hum, 13 anos, ela tem muita ansiedade, não está comendo. O pai Uau. levou ela para a emergency room. O nome Uhum. dela é Giovanna. Giovana. Giovanna, queria Ela que perdeu o irmão apetite, inclusive, perdeu o pela. apetite, tem muita ansiedade, não está Uhum, podendo comendo, que o pai tinha que levar ela para a emergency room porque uhum. ela estava tão fraca. Uau. Deus tenha Yeah. misericórdia, com 13 anos apenas. 13 anos de idade. Eu Uau. gostaria que, por favor. Vamos clamar pela vida da Giovana, sim, para que Deus possa Obrigado. libertá-la dessa ansiedade Amém. e celebrar a vida do Tristan, seu querido Obrigado. filho, tá bom? Amém. Obrigado. Grande abraço e feliz ano novo. Obrigado. Thank you. Mu- Muito bem. Temos ainda oportunidade, se alguém ainda desejar abrir o microfone ou enviar por escrito algum pedido ou agradecimento nesta noite. Temos aqui a irmã Anne Teles, da igreja de Seekonk. Quero agradecer a Deus pelas muitas bênçãos recebidas. Amém. Com certeza temos que reconhecer estas bênçãos que o Senhor nos outorga, não é? Dar aqui uma boa noite para a irmã Olga Pacheco, para o querido Aldo Barros também, que já está aqui conosco, Roberta, os meninos, que Deus abençoe vocês. Muito bem, não havendo mais nenhum pedido ou agradecimento, André, seja bem-vindo, direto da Virgínia. Deus Oi, esteja pastor. contigo, viu? Obrigado. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa Boa noite. noite, tudo em Bom, paz. Feliz ano novo. obrigado. O senhor também. Primeiramente, pastor, quero agradecer a Deus, né, pelo carinho que ele tem tido comigo, com a minha família, com os meus familiares, né? Uhum. Quero, quero agradecer as orações, porque eu tive 3 casos de câncer na minha família, né? Uau,
assim, que nós praticamente soubemos de uma vez. E o tio Sérgio, graças a Deus, ficou bom, conseguiu tirar o tumor da bexiga, né? Uhum. Desculpa, de um rim, tirou de um rim, ficou bom. A minha tia Sônia, ela fez a última químio, eu até postei a foto dela Sim, aí no grupo, no grupo, graças a Deus. para que a gente continue orando, né, pastor? Porque a minha esposa já teve 2 vezes, né? E da primeira vez voltou, a gente sabe que pode vir a voltar ou não, mas a gente vê a mão de Deus, a gente vê o carinho de Deus, sabe? Eu queria agradecer pelas orações e também gostaria de pedir, sabe, pastor? É uma coisa que a gente fica muito, muito agoniado. Quando eu Claro. vim para a América, eu vim com a intenção de ficar, sabe? Uhum. Vou ficar ilegal, eu não faço besteira, tal. Mas aí, faltando 2 meses para estourar meu visto, a minha irmã me ligou, pediu para me estender o meu visto, que ela ia entrar com o processo. Aí eu estendi a primeira, estendi a segunda. Ela começou a trabalhar no escritório de imigração. Aí o Hum. advogado fez o processo para mim, um dos melhores advogados que trabalham com EB2, fez o Uhum. meu processo está em andamento. Dei a entrada na minha terceira extensão, ela falou que seria impossível, né, de eu conseguir, porque muita gente estava sendo reprovada, Sim. e eu tenho um Deus que ele abriu o mar vermelho, sabe, pastor? Ele é o Deus do impossível, ele guiou o povo no deserto, ele alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Eu creio nesse Deus, sabe? Amém. E a minha terceira extensão ela foi aprovada. Quando eu vim para a Graças a América, Deus. eu orei muito com a Patrícia para que, se não fosse da vontade de Deus, que ele fechasse a porta para nós virmos para cá, sabe? Nós, Uhum. nós oramos muito, Senhor, se não for da tua vontade, que o Senhor feche a porta. E agora, esse mês de janeiro, eu vou ter que dar a minha entrada na minha quarta extensão. Aqui na Virgínia não tem escola, né? Não tem escola, eu não consigo estudar na Virgínia, eu teria que estudar em Washington, mas não tem como, são quase 3 horas para ir, Nossa. engarrafamento, mais 2 para voltar todo dia, e como é que eu pago escola sem Hum. poder trabalhar, né? É a Exato. situação da vida do imigrante, né, pastor? Exatamente. Daí eu peço que essa família, que é uma família de oração, ore por mim, sabe, pastor? Uhum. Para que Deus me conceda aí essa, essa benção aí dessa nova extensão de visto. Como eu falei com a Patrícia hoje, a Patrícia estava triste, estava chorando. Falei, Patrícia, não tem agente de imigração, não tem advogado, não tem ninguém. Quando Deus quer, ele vai tocar no coração da pessoa que vai julgar, e não tem essa. Se tiver que ser da vontade de Deus, vai ser. Nós Com viemos para certeza. cá, nós viemos para cá com um propósito. Eu acho que um dos propósitos aconteceu, né? O Uhum. meu sogro não falava com o irmão dele há mais de 27 anos. Pela nossa vinda dele para cá, eles voltaram a se falar, sabe, pastor? Depois de Amém. muitos anos, tinham aquela rixa, Uhum. é, Mágoa. aquela mágoa, um receio, sabe, aquela raiva. Graças a Deus, eles voltaram a se falar. Se a nossa vinda para cá tivesse sido por causa disso, amém, sabe, pastor? Uhum. De repente nós não tivéssemos, eles não iam estar se falando até hoje. Eu não sei o propósito que Deus tem da minha vinda para cá, a vinda da Patrícia, a vinda do meu filho. Mas eu peço que a família ore, tá? Eu não sou muito Sim. de falar, não sou muito de abrir o microfone, mas como nós estamos Tranquilo. naquela aqueles 10 dias, eu senti tudo bem que não é nem a hora, né? Teria que ser mais Não, devagar. não. É um Mas eu culto de queria oração. Fique em paz. dar esse testemunho aí dos meus tios, né? Sim. Que Sérgio e ficaram Sônia. bem, a gente tem que agradecer o nome de Deus, né? Amém. E pedir, né? Pedir aí para que Deus ore e que Ele mostre o que Ele quer da gente aqui na América, pastor.
Com Esse certeza. é o meu pedido, meu agradecimento e continuarei orando por todos. Amém. Obrigado pela Amém. oportunidade. Desculpa aí o tempo, Que pastor. isso, sempre bem-vindo. Deus te abençoe, a Patrícia e ao Gustavo também, viu? Um grande Obrigado. abraço. Um abraço. Maravilha, direto então da Virgínia, da nossa igreja de Richmond, nosso querido André, Deus esteja com você nos seus desafios. Temos aqui a querida Gabi também, quero que orem por mim, pois estou muito ansiosa e com medo devido a alguns problemas que eu tenho passado em relação à minha saúde e quero agradecer a Deus por tudo. A Gabi está na antevéspera de dar à luz ao seu filhinho Henry. Os médicos agendaram a cirurgia cesariana para essa próxima sexta-feira, até meio-dia. Então, que Deus ajude, né, para que tudo corra bem com os níveis da glicemia, com a pressão arterial, vai dar tudo certo, Gabi. Deus é contigo, tá bom? E ele tem um propósito para a vida do seu filho também. Estaremos em oração. Seja bem-vinda, tia Patrícia Soares, da nossa querida Dayana, sempre muito bem-vinda, sinta-se em casa. Uma boa noite para a querida Michele, para o Neemias, para o Neco Ferreira também. Sejam todos bem-vindos e sintam-se acolhidos aqui no nosso culto distrital online. Irmã Carol, seria possível a irmã pedir a bênção por estes pedidos e agradecimentos e pelo estudo da palavra nesta noite? Termos aí a oportunidade de ouvi-la orar por esses pedidos e agradecimentos que ouvimos aqui, esses testemunhos, e pedir a bênção pelo estudo da palavra também, por favor. Muito obrigado. Ok, oremos. Senhor bondoso Pai que habita nas alturas dos céus, nós queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós durante o dia e o privilégio de estar aqui mais uma vez na tua presença. Obrigado, Senhor. Fortalece a nossa fé cada dia que possamos aproveitar o máximo cada momento de alimentar da leitura da tua palavra, porque sabemos que os dias maus virão, que não podemos ter essa liberdade. Verdade. Senhor bondoso Pai, tem misericórdia das pessoas que se encontram doentes, seja nos hospitais, no nursing home ou em casa, e tem misericórdia daquela rapaz que teve queda do carro, que vai fazer cirurgia, que o Senhor possa segurar a mão dos médicos, que tudo possa correr bem com ele, Pai Santo. Amém. Vê também para a nossa irmã Gabi, que está esperando dar à luz, que a criança pode vir são e salvo, e cheia de saúde. Amém. Senhor bondoso Pai, fortalece a sua fé a cada dia, que ela possa confiar no Senhor, que tudo possa correr bem, Senhor. Amém. Senhor bondoso Pai, sabendo que muitas pessoas também têm dificuldade de imigração, de trabalho, que o Senhor possa ver para eles também, dar a cada um a sua maneira, o meio de poder ganhar um pão de cada dia, Senhor, o meio de sobrevivência. Senhor bondoso Pai, abençoa a mensagem dessa noite também, abençoa o pastor, ajuda que a mensagem possa ir ao encontro das nossas necessidades, Senhor bondoso Pai. Ajude que cada dia possamos ser alimentados espiritualmente também. Senhor bondoso Pai, prepara os nossos corações, perdoe todos os nossos pecados, são bênçãos que pedimos no nome, por amor de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, Deus, amém. Obrigado, querida. Deus te abençoe, irmão Manuel, e vamos em frente. Muito bem. Dar aqui uma boa noite também para Elci Stevanato, que está nos acompanhando aqui em casa na última noite. Amanhã de manhã volta para o Brasil e aí acompanha nossos estudos através da internet em São Paulo. Orem pela viagem dela, vai embarcar às 8:55 para o Brasil amanhã. Muito bem, queridos, mais uma oportunidade de estudarmos este extraordinário conteúdo do livro Grande Conflito. E eu espero que você esteja
fazendo aí a leitura uma vez por semana, um capítulo por semana, pelo menos, para acompanhar, não é? Aqui de forma mais proveitosa a tudo aquilo que temos estudado. Lembrem-se, vocês amigos que estão conosco, que nós temos aí no Facebook, logo acima da descrição do vídeo de hoje e dos anteriores, um link para você baixar o livro em PDF ou então em audiolivro. O livro é lido, é narrado para que você possa conhecer o seu conteúdo. Ou, se melhor, você puder ter as versões impressas, tanto a versão condensada, missionária, quanto a versão completa, por favor, faça a leitura de um capítulo por semana. Nós estamos hoje no capítulo de número 13. Espero que você esteja também tendo condições de manusear uma Bíblia impressa enquanto estudamos. E sempre eu peço a você para ter aí uma caneta destas marca-texto, um bloquinho para anotar também dicas e sugestões, e assim juntos podermos nos saciar da palavra do Senhor. Vamos estudar a palavra, queridos. O grande conflito, uma saga milenar e o seu final surpreendente. Antes, vamos então rever o último tema de 2023, que foi baseado no capítulo 12, Os Nobres da França. Lembrando que sempre eu vou apresentar entre parênteses o título da versão condensada, tá certo? Entre parênteses está o título do mesmo capítulo, o conteúdo é o mesmo, apenas um tanto resumido, França. E na versão completa, Os Nobres da França, tá certo? Entre vários textos bíblicos que estudamos, há 15 dias atrás, está Zacarias capítulo 4, verso 6, onde lemos: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tivemos a oportunidade, então, de estudar exatamente como os reformadores, homens e mulheres usados por Deus, agora nesse contexto francês, foram ali, de fato, muito usados pelo Senhor, não é? E resistindo a toda a pressão, a toda a tortura, à morte, para poder fazer com que, de fato, a verdade protestante alcançasse exatamente o plano de Deus para aquelas pessoas e para toda a humanidade que viria depois da reforma. Sob a bênção de Deus e os trabalhos daqueles nobres homens que ele suscitara a fim de suceder a Lutero, o protestantismo não foi esfacelado. Chegou também à Suíça, Genebra, onde Calvino trabalhou por 30 anos e depois alcançou Holanda, Suécia, ganhando vitórias em prol da reforma. Então, por mais perseguição que houvesse, tanto ali na Alemanha, na França, na Itália, na Suíça, não é? Na antiga Boêmia, também hoje conhecida como República Tcheca, ali a palavra de Deus suplantou toda a perseguição através de homens e mulheres usados pelo Senhor. Na sequência, então, chegamos ao estudo de hoje, o capítulo de número 13, onde lemos a liberdade nos Países Baixos, também conhecido como Holanda, ok? Países Baixos também tem o nome de Holanda. Na versão, então, resumida, na versão missionária, norte da Europa. Muito bem, meus queridos. Nos Países Baixos, a tirania papal, desde muito cedo, suscitou e motivou um corajoso protesto. Aí nesse mapa vocês têm, dentro dessas linhas divisórias em cor vermelha, ok? Então, dentro de todo esse território que está dentro das linhas vermelhas, nós temos o chamado Império Sacro Romano Germânico, especialmente no contexto do século XVI, que é o contexto do nosso estudo nas últimas semanas, não é? O século XVI, o século XV, e dentro desse período, nós temos então a Igreja Romana aliada com o poder político dos imperadores, tomando conta de todo esse território e obrigando
as nações a se submeterem aos seus dogmas humanos, às suas superstições, ao distanciamento da palavra. Já temos estudado há 12 semanas o processo no qual esse distanciamento da Bíblia mergulhou o continente europeu. A Europa mergulhou na ignorância, mergulhou na corrupção, mergulhou na luxúria, mergulhou na falta de higiene, ou seja, o distanciamento da Bíblia e a proibição para que a palavra de Deus alcançasse as pessoas fez com que agora se criasse um ambiente de caos, de anarquia. E a reforma veio para resgatar, através da educação que a Bíblia concede ao ser humano, a sua melhor dignidade. Então, dentro de todo esse contexto, já passamos aí pela França, já passamos pela Suíça, já passamos pela Boêmia, já passamos pela Alemanha e agora estamos ali, naquela estrelinha laranja que corresponde então ao território conhecido hoje como Países Baixos, Netherlands, ou também mais comumente chamados de Holanda. Nesse, então, contexto holandês, entendam o seguinte: 700 anos antes de Martinho Lutero, a Holanda já se opunha à supremacia papal. Especialmente dois bispos que lideravam a igreja nos Países Baixos viajaram a Roma e tiveram plena coragem de colocar diante ali da autoridade papal todas as suas mazelas e todas as suas decisões antibíblicas. E esses homens questionaram a supremacia papal e deixava então de lado os claros princípios da Bíblia. Após esses dois bispos, repito, 700 anos antes de Lutero, outros surgiram de século em século para fazer soar este protesto. Missionários com as características daquele grupo que já estudamos e que atuava desde o século XII, chamado de valdenses. Pois é, missionários que tinham as características dos valdenses chegaram até a Holanda. Vejam, saindo da Itália, ok? Já haviam feito um tremendo trabalho na Itália, foram expulsos, perseguidos e alcançaram a Holanda. E ali na Holanda, então, fizeram esse trabalho espalhando o evangelho naquele território. Inclusive, a Bíblia valdense já estava traduzida em verso para a língua holandesa desde 1526. Extraordinário, não é, meus queridos? Extraordinário. Enquanto a Igreja Romana queria tirar a palavra da mão das pessoas, tirar a Bíblia da língua nativa de cada nação, a Bíblia estava sendo agora cada vez mais divulgada na língua materna de cada um desses países. E graças a essa iniciativa dos valdenses, tantos séculos antes de Lutero, já em 1526, já no século XVI, então, a Bíblia, Novo Testamento, já estava disponível na língua holandesa. E a partir daí, como sempre, já estudamos nos capítulos anteriores, começaram então as perseguições romanas. Mas, em meio das fogueiras e em meio das torturas, os crentes continuavam a se multiplicar e de uma forma muito, muito extraordinária. É incrível, Ellen White, no capítulo 13 aqui do nosso estudo desta semana, afirma mais uma vez: o sangue dos fiéis filhos de Deus era como semente, como semente. À medida que se espalhava pela terra, mais fiéis ao Senhor surgiam. E esses fiéis tinham uma única declaração: a Bíblia é a única autoridade infalível em matéria de religião, e nenhum homem deveria ser coagido a crer, mas sim ser ganho pela pregação. Irmãos, amigos, essa é uma lição extraordinária.
Nunca devemos nos esquecer: ninguém vai forçado para o céu, ok? Ninguém vai forçado para viver a vida eterna ao lado de Jesus. Nós temos que nos permitir. Quem escraviza e força as pessoas à morte e à destruição eterna tem um nome: Satanás. Agora, Jesus Cristo, nosso Deus Pai de amor, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles nos convencem do pecado, da justiça e do juízo. E a única maneira de você conhecer e ser influenciado pelo poder de Deus para aceitar a salvação é a Bíblia. A Bíblia é a autoridade infalível em matéria de religião e ninguém deve ser coagido a aceitar a Bíblia. Nós devemos então permitir sermos convencidos por amor, aceitando este evangelho. É o seu caso? Você pode dizer que já aceitou por amor o evangelho de Jesus? Deus queira que sim. Queridos, a palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 18, por favor. Leitura do verso número 21. Abra sua Bíblia e aproveite já para usar aí a sua caneta marca-texto para grifar este texto de estudo no contexto desta noite. Ezequiel, capítulo 18, leitura do verso número 21. Onde lemos: Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza o que vai acontecer? Viverá e não morrerá. O nosso estudo do grande conflito, eu estou usando a Bíblia na Nova Versão Internacional, ok? Eu leio os textos neste estudo na Nova Versão Internacional. Um ímpio que se desviar de todos os seus pecados e obedecer os decretos e fazer o que é justo e direito, ou seja, mudar o rumo da sua vida, com certeza vai viver e não vai morrer. Você aceita? Mas este milagre tem que ser permitido, nunca forçado. Que Deus nos ajude a termos esta realidade na nossa vida. Os ensinos de Martinho Lutero encontraram um terreno muito propício, muito aberto na Holanda, e homens ardorosos e fiéis surgiram para pregar o evangelho. E entre eles, nós destacamos então um deles que nasceu numa província da Holanda, de nome Menno Simons. Ele foi educado como um católico romano, ordenado ao sacerdócio. Era completamente ignorante com relação às escrituras. Mas, certa ocasião, ele ficou impressionado com uma dúvida a respeito da doutrina católica da transubstanciação, que diz que o sacramento da Santa Ceia, não é, se torna ali literalmente o corpo e o sangue de Cristo. A hóstia se torna o corpo e a bebida, o suco de uva, se torna literalmente o sangue. E isso despertou nele uma dúvida. E essa dúvida, obviamente, só pode ser esclarecida na Bíblia. E pela primeira vez, então, agora, ele começou a pesquisar a palavra e chocou-se com o resultado. A transubstanciação não tem apoio bíblico. Os itens da ceia, tanto o pão quanto o suco, o puro suco de uva, ambos sem fermento, são símbolos e não literais. E agora, tendo também acesso à literatura e aos estudos de Martinho Lutero, Menno Simons resolveu e aceitou a verdade da fé reformada. Retirou-se da Igreja Romana e dedicou a sua vida a ensinar exatamente as verdades que havia aprendido, verdades bíblicas, diga-se por sinal. Durante 25 anos,
Ele agora casado e com filhos, viajou, suportando grandes dificuldades, suportando privações e frequentemente em risco de perder a sua vida. Atravessou a Holanda de um lado ao outro e também chegou até o norte da Alemanha, e o seu trabalho alcançou inúmeros conversos para o reino de Cristo. A respeito exatamente desta jornada, a serva do Senhor registra na página 239. Lembrem-se, eu sigo a versão completa, tá bem? Página 239, capítulo 13 da versão completa, ela escreve: em parte alguma foram as doutrinas reformadas mais geralmente recebidas do que nos Países Baixos. Em poucos países suportaram os seus adeptos mais terríveis perseguições. Olha o paradoxo, não é? Olha o contraste. No país europeu em que mais se aceitou a verdade da reforma, as pessoas também foram muito mais perseguidas pela sua decisão. Lembrem-se, na Alemanha, que já estudamos recentemente, o imperador Carlos V condenou e torturou os reformadores, colocou limitações, não é? Privou Martinho Lutero, e sob ameaça de morte, de continuar o seu trabalho. Mas os príncipes fiéis da Alemanha, que estudamos também no capítulo 11, os 7 príncipes reformadores, eles se manifestaram como uma barreira. E assim a Alemanha continuou recebendo a verdade reformista, apesar da ameaça de toda a perseguição. Já na Holanda não houve um grupo de príncipes e nobres para poder impedir o avanço de Carlos V contra a reforma. O poder de Carlos V na Alemanha na Holanda era muito maior. Complementando então a informação, página 240 do livro Grande Conflito, veja só a que ponto chegou a situação na Holanda. Ler a Bíblia, ouvi-la, ou pregá-la, ou mesmo falar a respeito dela, era incorrer na pena de morte por tortura. Meus irmãos, alguém aqui faz ideia do que seja isso? Você não ter o direito de ler, ouvir ou pregar a respeito da palavra de Deus sob risco de ser torturado e morto? Nenhum de nós tem uma noção como esta, porque nós vivemos e nascemos e vivemos sob a liberdade religiosa. Então, notem a situação que a Holanda se colocou. Eles foram o país mais aberto para receber a verdade da reforma, porém, foram os mais perseguidos. Orar a Deus em secreto, deixar de se curvar perante as imagens, ou até cantar um salmo, também era punível, era uma punição de morte. Tem noção do que seja isso? Nós não temos ideia, mas era isso que acontecia na Holanda. Portanto, milhares de cristãos pereceram sob o reinado destas duas figuras que estão aí na tela, Carlos V e também Filipe II, que, entre outras funções, era o rei da Espanha, chegou a ser rei de Portugal, e todos eles, então, faziam parte desse chamado Império Sacro Romano, e que agora atuava sob as ordens de Roma para perseguir e matar os reformadores. E milhares foram perseguidos e mortos por ordem desses dois tiranos chamados de imperadores. Mas a cólera desses perseguidores se igualava à fé dos nossos mártires. Pegou a visão aí, meu irmão, minha irmã? Presta bem atenção do tamanho da fúria desses homens perseguidores e matadores de cristãos. Era a fé dos nossos irmãos e irmãs mártires. Não somente homens, mas dedicadas senhoras e moças ostentavam coragem inflexível. Por várias situações, famílias eram todas elas perseguidas. Em um dos casos registrados no capítulo 13, uma família inteira
foi flagrada fazendo um culto dentro de casa. E agora foram levados para ser torturados e foram ali pressionados. E agora um dos filhos da família disse: nós estávamos orando a Deus pela nossa nação, pelo nosso imperador, para que Deus dê paz à nossa nação. Ele fez um discurso tão emocionante que até os torturadores ficaram emocionados, mas mesmo assim, o pai e um dos filhos foram torturados e mortos. Ora, queridos, o mais impressionante é que tanto esses homens, mulheres, moças, rapazes, crianças, não se deixavam levar pela perseguição e morte. E a perseguição, guarde esta frase, servia para aumentar o número das testemunhas da verdade. Quanto mais perseguidos e mortos, mais o evangelho alcançava novas pessoas. Por isso, meus queridos, desde a montanha, das montanhas de Piemonte, no norte da Itália, as planícies da França, até as praias da Holanda, o progresso do evangelho foi assinalado, foi ele marcado com o sangue desses fiéis, fiéis discípulos de Cristo que não se deixaram levar nem pela morte que veio sobre todos eles. E a luz também se propagou em países mais distantes no norte da Europa, levando então os escandinavos a deixar a corrupção, a pompa e as superstições de Roma para escolher a pureza, a simplicidade e as verdades vitais da Bíblia. Todo esse testemunho, especialmente nesse momento na Holanda, chega agora como uma oportunidade de mudança para os países do norte da Europa. E na Dinamarca surge Hans Tausen, chamado de o reformador da Dinamarca, que estudou na Universidade de Wittenberg, exatamente a universidade onde se destacaram ali Lutero, Melanchthon e outros reformadores. E agora, voltando para sua terra natal, apesar de ter ali traído a confiança, não é, daqueles que o enviaram, dos romanistas que o enviaram, ele acabou então, ele não originalmente não foi para Wittenberg, ele foi para Colônia, na França, na Alemanha, mas acabou que ele migrou para Wittenberg, se tornou um reformador, voltou, começou a pregar de maneira sutil a respeito da reforma e foi finalmente despachado para uma prisão dentro de um mosteiro. Mas é interessante, meus queridos, que mesmo dentro da cela, ele conseguia, através das barras da cela, pregar para os outros monges. E acabou que ele converteu vários monges dentro desse mosteiro-prisão em reformadores. E como ali na Dinamarca eles não tinham muita dimensão sobre como lidar com ele, ele foi expulso de dentro do mosteiro. E aí não houve oportunidade melhor. Expulso do mosteiro, ele passou a pregar e a pregar em vários lugares. E a começar a pregar, o povo se reunia em multidão para ouvir as verdades pregadas por Hans Tausen. Um detalhe chama atenção. O Novo Testamento já circulava amplamente na língua dinamarquesa quando Tausen começou a fazer o seu trabalho. E apesar de todos os esforços dos romanistas para brecar esse trabalho, a Dinamarca declarou a sua aceitação pública na fé protestante. Nada segura a verdade, meus irmãos e amigos. E assim chegamos à Suécia. E na Suécia, dois irmãos merecem o destaque, Olavo e Lourenço Petri. Eles haviam estudado exatamente com Lutero e Melanchthon, e eram então homens de fervorosa piedade, profundo conhecimento teológico, inflexível coragem para promover o avanço da verdade, e contavam com o apoio do rei da Suécia. Tanto que, em dezembro de 1524, enquanto o rei da Suécia notava que a sua nação estava mergulhada na miséria, na anarquia, na corrupção, na falta de higiene,
Ele, então, o próprio rei, promoveu um debate entre os católicos, o catolicismo e o seu representante mais hábil, e Olavo e Lourenço. Promoveu essa discussão dentro do seu palácio, envolvendo ali hábeis representantes da corte, a chamada dieta, que nós já estudamos anteriormente, dieta que também é sinônimo de assembleia. Olavo apresentou as doutrinas essenciais da fé, tal como descritas na Bíblia, de maneira clara e simples, e silenciou o representante romanista com o puro evangelho, deitando dogmas humanos e superstições e tradições humanas ao chão. Vocês devem se lembrar agora das palavras do próprio Jesus, registradas em João capítulo 7, verso 16. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho conforme João capítulo 7, verso 16. E Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, mas vem daquele que me enviou. Olavo e Lourenço estavam ali falando exatamente de algo que não era deles, mas era do próprio Deus, a sua palavra. E como resultado dessa discussão, o rei da Suécia, Gustav Vasa, aceitou a fé protestante, e aquela assembleia acabou por declarar-se a favor da reforma protestante. E atendendo ao desejo do próprio rei, os dois irmãos, Olavo e Lourenço, que já haviam concluído a tradução do Novo Testamento em 1526 para a língua sueca, agora foram desafiados e receberam um pedido especial do rei. Por favor, traduzam toda a Bíblia para a língua sueca. E foi isso que aconteceu. Eles concluíram a tradução da Bíblia toda em 1541, e aí está uma foto dessa Bíblia que foi publicada à época, fruto do trabalho desses dois irmãos a pedido do rei. Tanto é assim que esta Bíblia tem este nome, Bíblia de Gustav Vasa. Pela primeira vez, o povo sueco tinha a Bíblia na sua própria língua, e a Suécia se tornou um dos baluartes do protestantismo. Amém por isso? Queridos, todo esse ambiente de perseguição, de debates, de contendas, nos faz refletir a respeito da qualidade desses homens e mulheres que formavam a maior parte deste exército de reformadores, que, longe de serem pessoas ignorantes, longe de serem pessoas intolerantes, longe de serem opositores ruidosos, barulhentos, eram pessoas que tinham uma característica especial: o estudo da Bíblia. Eles aprenderam a manejar muito bem a única arma do cristão. E a única arma do cristão é a palavra de Deus. Não é a nossa gritaria, não é a nossa intolerância, não são nossos julgamentos. A arma do cristão é o assim diz o Senhor, a Bíblia. E nesse quesito, esses homens e mulheres reformadores estavam à frente do seu tempo. E esse, meus queridos, é o mesmo requisito que se espera das testemunhas fiéis que somos nós no tempo do fim. O que diz a palavra? Abra, por favor, a sua Bíblia neste último verso da nossa reflexão desta noite. Abra a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Eu leio na Nova Versão Internacional. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. É a mesma postura que se espera de todos nós hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos de fato manejar com poder
a palavra da verdade, que possamos de verdade trabalhar em prol da expansão do reino de Deus enquanto estamos nesse ambiente 100% favorável. Eu já compartilhei com vocês aqui estatísticas trazidas pela Christianity Today, uma publicação cristã que acompanha, através de uma instituição chamada Portas Abertas, a realidade do cristianismo no mundo. E nós temos 50 países ao redor deste planeta onde o cristianismo é extremamente perseguido. E só num deles, mais de 5.000 cristãos foram mortos em 2022. 5.000. Você não vê isso nos noticiários. Não há divulgação, não há interesse em se mostrar o quanto cristãos são perseguidos em pelo menos 50 países hoje, século XXI. As estatísticas foram fechadas em outubro de 2022. Mas o que se espera de pessoas como eu e você é que sejamos, de fato, defensores da verdade, que possamos viver estes princípios bíblicos, a fim de que, nesse tempo de liberdade, possamos compartilhar esta verdade com pessoas, até o momento em que esta liberdade nos será tomada. E aí, meus queridos, é contagem regressiva para irmos para o céu. Será que, ao considerarmos a fidelidade desses crentes, nós vamos, então, uma vez mais, como milhares de outros, estar dispostos a morrer pela nossa fé? Mas mais do que estar disposto a morrer pela fé, você está disposto a viver a sua fé em Cristo? Será que hoje estamos valorizando a Bíblia como esses homens e mulheres valorizavam? Você tem um período seu, íntimo, só seu, devocional de estudo da Bíblia? Não digo aquele estudo dirigido com um guia da escola sabatina, com um livro, não. Um momento sabe, de contato. Senhor, fala comigo, deixa eu ouvir a tua voz, lendo o sacrifício de Cristo nos evangelhos, lendo salmos. Você valoriza as escrituras a ponto de ter a escritura encarnada na sua vida. Você reserva tempo para estudar as palavras da vida. Você busca aprender o que Deus quer dizer a você hoje por meio da sua palavra. Você tem tempo para orar? Lembre-se, a diferença desses homens e mulheres que venceram a perseguição no passado era exatamente o tempo que eles dedicavam à oração e ao estudo da Bíblia, e isso fez deles vencedores. Você quer ser um vencedor também hoje, em nome de Jesus? Vamos orar? Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados e a nossa falta de apetite da tua palavra. A Bíblia está tão comum em nossos dias hoje. Está no celular, está em áudio, está impressa, está online, mas nós não temos a Bíblia ainda encarnada em nosso coração. Tenha misericórdia de nós. E ajuda, Senhor, que possamos viver de acordo com os valores que dizemos acreditar. O Senhor não precisa de cristãos intolerantes, não precisa de cristãos ruidosos, não precisa de cristãos ignorantes. O Senhor precisa de homens e mulheres humildes, que se dobram diante somente de Jesus Cristo e que estejam dispostos a expandir o teu reino neste mundo de trevas, dor e sofrimento. Senhor Jesus, queremos encarnar a tua palavra em nossa vida e sermos melhores a cada dia. E haja o que houver, quando vier o momento da perda da nossa liberdade religiosa, que a Bíblia esteja dentro das nossas vidas,
a fim de que possamos continuar alimentados e firmes até a salvação final que Cristo vai promover quando aparecer nas nuvens do céu. Dá que possamos estar de braços abertos para te receber, Senhor. Hoje, colocamos nossos pedidos diante do teu altar, em especial a cirurgia do irmão Marcelo amanhã, o nascimento do Henry até a próxima sexta-feira, as situações imigratórias como a do nosso querido André, da minha família também. Agradeço hoje por celebrar 31 anos de matrimônio com a Edilene. Agradecemos a vida da nossa irmã Liz e do Tristan, que completam aniversário. Enfim, Deus, temos pedidos e temos agradecimentos. Aceita, Senhor, essa nossa vontade de dizer muito obrigado e atenda os nossos pedidos conforme também o seu desejo para nós. Mas, por favor, faz-nos cada vez mais semelhantes a ti e dá-nos força para estudarmos a palavra da profecia, sabendo de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. A tua bênção sobre todos que estão conosco agora ao vivo e aqueles que vão assistir esta mensagem em qualquer outro momento. Que estejamos cada vez mais sedentos da tua palavra e da prática desses valores, prontos para vê-lo voltar o mais breve possível. Em nome de Jesus, oramos, pedindo e agradecendo, dizendo amém e graças a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Lembre-se, amanhã, 6 horas da manhã, nesses mesmos links, Zoom, Facebook, você pode participar conosco dos 10 dias de oração. Participe e ore conosco ao vivo, às 6 horas da manhã. A partir de hoje começamos e vamos até o próximo sábado, dia 20, todos os dias, incluindo sábado e domingo. E no sábado 13, estamos estimulando um jejum de 10 horas, começando às 6 horas da manhã. E na próxima quarta-feira, eu espero você. Por favor, até lá, leia o capítulo de número 14, ok? Capítulo número 14 será estudado na próxima quarta. Deus te abençoe e te guarde. Um feliz 2024. E lembre-se, breve Jesus voltará. Boa noite.